Gente, boa tarde. Estou aqui hoje com Jaime Vasconcelos. Ele é assessor econômico da FECOM, está aqui com a gente e vai falar um pouquinho para a gente sobre. Inclusive, eu já publiquei uma pesquisa do comércio que foi feita pela FECOM, né? E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa. Jaime, é um prazer receber você aqui, muito obrigado. Fala um pouquinho para a gente sobre aquela análise. É um prazer, é ótimo estar aqui em Lins e falar de economia e falar de emprego. A nossa pesquisa, a pesquisa da FEComércio São Paulo, em parceria com o Sincomércio de Lins, mostrando que o primeiro trimestre de 2024, o varejo de Lins perdeu 18 empregos com carteira assinada. E quando a gente fala de perder o emprego, significa que teve mais desligamentos do que admissões. O que por si só é uma notícia que não agrada, quando você fala que perdeu o emprego com carteira assinada. Por trás disso tem uma análise que eu acho que é importante destacar para quem está nos vendo e para a população em geral. É natural para o varejo que o primeiro trimestre, o começo de ano, seja para Lins, para o estado de São Paulo, para o Brasil, o varejo perca empregos. Por que isso acontece? Porque você tem um efeito sazonal da demissão daqueles trabalhadores contratados lá no final do ano, ou seja, o saldo do emprego no final do ano é positivo, o do começo do ano é negativo. O que nos chamou a atenção? A queda de 18 empregos no varejo de Lins nesse começo de ano é uma queda muito mais amena do que a vista nos últimos anos. Inclusive, é a queda mais amena dos últimos 5 anos. Ano passado, no primeiro trimestre de 23, a queda foi de 99 empregos. Ou seja, de 99 caiu para 18 essa taxa de retração do mercado de trabalho do varejo. É difícil comemorar um dado negativo, mas quando você tem uma amenização desse dado negativo em 2024, cria uma expectativa de que o mercado de trabalho do varejo esse ano vai, além de se recuperar essas 18 vagas perdidas nos primeiros meses, como nós teremos nos próximos meses do ano, saldos positivos que vão compensar essa perda de 18 vagas. O que eu quero dizer com isso? Projeta de uma forma muito clara, o varejo de Lins tem grande capacidade de terminar o ano, não somente recuperando as 18 vagas, como gerando emprego e terminando no positivo, ou seja, com mais admissões do que desligamentos. Então, pelo que você falou, a tendência, Jaime, é melhorar a questão do emprego em Lins. Porque aqui, até antigamente, o pessoal reclamava muito da falta de emprego, né? E hoje, o prefeito atual, ele tem trabalhado bastante para a questão de emprego. E você acha que para o ano que vem a gente pode esperar mais empregos? A tendência do que a gente está vendo em Lins, e é basicamente o que se vê no Brasil, é que o mercado de trabalho até está mais aquecido do que se esperava. O Brasil, se considerar de 2021 até 2024, o dado de março, o Brasil gerou cerca de 7 milhões de emprego com carteira assinada. Lins, de 2020, 21, 22, 23 e 24, tem saldos positivos de emprego com carteira assinada. O que a gente nota é que esse desempenho fortalecido do mercado de trabalho é reflexo de uma economia doméstica que também está mais aquecida do que se esperava. O que a gente nota é que esse processo de avanço do mercado de trabalho ele começa a perder ritmo a partir do ano que vem, exatamente porque o próprio mercado de trabalho não consegue evoluir todos os anos, todos os meses no mesmo ritmo. Ainda assim, eu vejo como uma perspectiva positiva, principalmente para o varejo, os próximos meses. Essa sazonalidade, esse período naturalmente negativo do começo do ano, ele vai passar. E nós temos, principalmente em atividades de consumo, de mercadorias de consumo não adiável, como supermercados, hipermercados, farmácias, são segmentos que normalmente agregam mercado de trabalho nos próximos meses, são locais de oportunidade para quem procura uma ocupação ou, por vezes, a primeira ocupação. O varejo tem uma capacidade muito grande de gerar vagas para o primeiro emprego. A gente já sentiu um pouco que Lins ele deu uma melhorada, né? E a gente... O cidadão linense, ele está esperando uma melhora, porque ainda existem muitas famílias aqui que precisam de emprego. Então, pelo que você falou, ano que vem a tendência pode ser que tenha mais vagas para essas famílias, né? Eu já vi que esse ano mesmo está tendo muitas vagas, né? Porque alguns amigos meus, inclusive, falou que esse ano começou a trabalhar, que diferente do ano passado, até um pouco pelo reflexo da pandemia que passou, né? Muita gente ficou desempregada e agora, com essa melhora, isso dá mais esperança para o cidadão, tanto o linense quanto acredito que o brasileiro, né? Porque o Sincomércio
vocês trabalham para o Brasil todo, né? E trazendo essas pesquisas, né? É importante frisar, seja a Confederação Nacional do Comércio, seja a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, seja o próprio sindicato, nós temos mais de 130 sindicatos espalhados pelo Estado de São Paulo do segmento de comércio, varejista, atacadista, serviços. Essa análise de mercado de trabalho ela é relevante porque o emprego é uma variável muito importante e demonstra que cada vez que se gera um emprego é porque o empresário possibilitou-se a ele tanto confiança como recursos para investir em mão de obra. Quando a gente fala que ano passado o Brasil gerou 1,5 milhão de empregos com carteira assinada, entre admitidos e desligados, o saldo foi positivo disso. Esse ano provavelmente teremos a mesma capacidade de gerar mais 1,5 milhão de empregos. É natural que a gente tenha uma expectativa positiva, se para o Brasil é assim, também para o Estado de São Paulo, também para a Lins. Lins está dentro deste modelo de negócio. O interior de São Paulo tem uma capacidade, uma dinâmica econômica muito forte, a cidade de Lins também está inserida nisso, e não falando somente de varejo. Um dos setores que são, pelo menos é o setor que é o motor da economia brasileira, não só no estoque de empregos ativos, mas na geração de empregos, acaba sendo o setor de serviços, que também sofre ainda com efeitos da reabertura pós-pandemia. As pessoas cada vez mais direcionam renda para área de lazer, comer fora de casa, turismo. Então você tem um processo do setor de serviços ajudando esse fenômeno de emprego, de mercado de trabalho mais aquecido do que até mesmo se esperava. Creio que para 2025 essa tendência deva se continuar. É óbvio, a gente espera que a economia brasileira também responda a isso. O mercado de trabalho ele é dependente do desempenho da economia brasileira. Como esse ano, pelo menos é o que se projeta, a economia deverá crescer mais de 2%, e olha que já se previu até por volta de 1%, ou seja, está melhorando o otimismo com a economia do ponto de vista de desempenho, a tendência é que nós não tenhamos uma modificação tão grande desses números positivos também para o ano que vem. E você falou aí sobre essa questão de melhorar, né? Você acredita que hoje os empresários, porque os empresários no começo estavam desacreditados, eu sei porque eu conversei com alguns empresários e alguns estavam desacreditados. Você acha que hoje a visão dos empresários, com essa melhora que você falou, tenha mudado um pouco? Eu acho que mais do que otimismo é até mesmo uma esperança. A gente sabe que as vendas do comércio, por vezes, eu estou citando o comércio, mas pode ser de outros segmentos, não estão aos níveis que são os desejáveis. A gente ainda passa por um período onde as margens estão fracas, estão apertadas, a gente sabe que a população está direcionando renda para atividades essenciais, deixando de lado outras atividades que sofrem de forma diferente, dependendo do ramo de atuação. Mas eu tenho a impressão que, pelo menos baseado nos bons números do mercado de trabalho, é garantido de alguma forma que esse nível de consumo, estando bom ou ruim, pelo menos se mantenha para os próximos meses e talvez para o início de 2025. A gente espera que o empresário observe isso e calcule os seus próprios investimentos, a própria esperança no seu próprio negócio, calibrado com o seu ritmo de vendas. Porque não adianta. Se você investe além da sua capacidade de vender, não tem como dar certo. É importante que o empresário que nos acompanhe avalie muito bem as suas expectativas quanto ao seu comércio, ao seu serviço, à sua consultoria, seja em qual ramo ele atende, para que ele deixe sempre equilibrado os seus custos ao seu ritmo e às suas expectativas de como vai ser o seu desempenho, para que ele também não dê um passo maior que a perna e daqui a pouco o investimento seja frustrado. Eu tenho a impressão que talvez 2024 se mantenha para o seu segundo semestre, se falando um pouco do futuro, talvez até mais esperançoso do que otimista. E esperança a gente não pode perder jamais. É verdade. Uma coisa que eu vou perguntar, eu não sei se é relevante aqui no caso, mas a gente nota que antigamente o empresário ele investia mais no marketing. Eu observei que hoje as empresas parece que têm meio que receio de investir em marketing, né? Você acha importante para o empresário trabalhar o marketing da empresa? Você acha que deve trabalhar? Na verdade, ele não tem outra saída. O marketing é a alma de se trazer o cliente. A pandemia mostrou isso de forma muito clara. Quais foram as empresas que sobreviveram ou que pelo menos evoluíram durante a pandemia? Foram aquelas empresas que mantiveram pelo menos os seus vínculos de contato com o seu cliente ativos. E não só através do balcão. É através das redes sociais, dos aplicativos de mensagem direta, do telefone, de qualquer tipo de forma de se ter contato ativo com o cliente. Isso se dá através de mecanismos de marketing. Não é só a vitrine. Hoje a vitrine é online. E não é só vender online, é se mostrar online.
Não há mais a dicotomia, pelo menos não deveria haver a dicotomia do físico versus o digital. Quem nasce já nasce nos dois meios. Não há outra saída de si, pelo menos no setor de comércio e serviços, que tem um contato direto com o consumidor final, dele continuar a florescer, a desenvolver, a crescer, se não forem estratégias pontuais de se manter ativo o seu contato com o cliente. E isso se faz através de ferramentas de marketing. Parece distante, mas ferramentas como o WhatsApp, redes sociais, o seu balcão, o rádio, onde ele puder investir, são ferramentas de contato com o cliente final. Se dá certo? É garantido? Não. Mas não tê-las, aí sim é a garantia de fracasso. Tá bom. Jaime, eu agradeço em nome da página TV Lins, da Visão Notícias também, tá bom? Foi um prazer falar com você aqui. E como eu falei para você, a gente está aberto aí para vocês em tudo que precisar. Muito obrigado. A satisfação é recíproca. Muito obrigado. Tá bom. E é isso, gente. Obrigado.